Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Eu vou resolver neste vídeo uma questão que me foi enviada por uma aluna, uma dúvida relativamente ao tema de combinatória do 12º ano. A questão diz-nos aqui uma série de questões. Eu não tenho calculadora, não vou apresentar o resultado, mas deixo a expressão e depois é só mesmo fazer o cálculo. Bem, a questão 3 diz-nos o seguinte: na figura estão representados um saco com 8 bolas numeradas de 1 até 8 e um suporte para colocar 5 bolas, penso que o suporte é aqui este. Das 8 bolas, sabemos que 3 são verdes, como podemos observar na figura, e as restantes são azuis, ou seja, temos 3 verdes e 5 azuis. As bolas estão numeradas então de 1 a 8. Aqui na questão 3.1 é-nos colocada a seguinte questão: quantas sequências diferentes de 5 bolas, atendendo às cores e aos números das bolas, é possível obter dispondo ou dispô-las, obter ao dispô-las no suporte, de modo que, ou seja, nós vamos pegar nestas bolas, vamos escolher 5, né? Vamos escolher 5 destas bolas e depois vamos colocá-las aqui no suporte e vamos fazer sequências. Bem, se vamos fazer sequências com as bolas e as bolas são diferentes, mesmo as bolas da mesma cor têm números diferentes, então são diferentes na sequência. Por exemplo, a bola verde 3-4 ou 4-13 é uma sequência diferente. Teremos de ter atenção na combinatória sempre a esses detalhes. Se a ordem interessa ou não, se vamos fazer uma sequência ou se vamos só selecionar um grupo. Por exemplo, não é a questão de, são diferentes, então interessa a ordem. Não é assim também. Preciso ter algum cuidado. Depende do que nós vamos fazer com esses objetos diferentes. Se a gente pegar nos objetos diferentes e formar apenas grupos, vamos fazer só grupos, então eles são diferentes, mas a ordem ali não interessa. Depois do grupo estar formado com os 3 elementos diferentes, quer dizer, eles depois não permutam entre si e não acontece algo de diferente. O grupo mantém-se o mesmo. Por isso, não venham com aquelas coisas pré-estabelecidas, do tipo, são diferentes, interessa a ordem. Não é. Não podem ver isso de forma tão linear. Podem ter objetos diferentes e vocês não vão fazer a permuta porque o foco da experiência consiste em apenas formar um grupo. E dentro do grupo as permutas poderiam existir, não criam novos casos. Cuidado. Isso há de acontecer ali na questão, penso eu, na 3.2, onde vamos formar subconjuntos. Aí vamos apenas formar grupos. Não vamos fazer nenhuma sequência. Bem, na primeira questão temos o seguinte. Temos então, vamos escolher 5 bolas, vamos dispô-las aqui no suporte, fazendo uma sequência. E aqui na linha A teremos que garantir que as 5 bolas tenham a mesma cor. Bem, nós temos então que escolher 5 bolas e elas têm que ter a mesma cor. Bem, num outro exercício, se tivéssemos mais bolas verdes, teríamos que pensar, bem, para terem a mesma cor, ou são todas azuis, né? Ou então são todas verdes. No entanto, neste saco há apenas 3 bolas verdes. Ou seja, destas 3 bolas verdes eu não consigo fazer um grupo de 5 bolas todas verdes. Só há 3. Okay? Então aqui, para ter 5 bolas da mesma cor, tem que ser todas azuis. Então vou escolher primeiro o grupo de bolas azuis. Eu tenho 2, 4, tenho 5 bolas azuis, né? Tenho 5 bolas azuis. Então das 5 bolas azuis eu vou escolher as 5 e depois teria então aqui as bolas azuis, a 2, a 7, a 8, a 6 e a 1. E depois elas podem permutar, são todas diferentes, podem permutar entre si na sequência, então, vezes 5 fatorial. Claro que combinações 5 a 5 é 1, mas eu penso desta forma, eu primeiro seleciono o grupo e depois, dentro do grupo, eu trato ou escolho as posições. Certo? O meu raciocínio neste tipo de exercícios é sempre este. Escolher o grupo e depois escolher as posições para esses elementos dentro do grupo. Sempre pensar desta forma. Segunda questão. Teremos então que, ali na segunda questão, garantir que as 3 primeiras bolas sejam verdes, não é? Bem, para as 3 primeiras bolas serem verdes, então eu terei que ter 3 bolas verdes nestas 3 primeiras posições e depois terão que ficar as restantes, né? Ou seja, teriam que ficar ali 2 bolas azuis. Então vou pensar da mesma maneira. Primeiro vou escolher o grupo. E eu, para dispor as bolas na sequência, eu vou ter que fazer um grupo com 3 bolas verdes e 2 azuis.
E estas 3 bolas verdes, elas são diferentes e as azuis também são diferentes. Então vou escolher as 3 bolas verdes. Bem, eu tenho 3 bolas verdes à minha disposição, então das 3 bolas verdes eu vou escolher 3 e agora vou escolher 2 azuis. Das 2 azuis, ou melhor, eu tenho 5 azuis, e vou escolher 2. Então das 5 azuis escolho 2. E desta maneira eu apenas escolhi o grupo de 5 bolas para ter ali na sequência. Está escolhido o grupo e eu agora vou escolher as posições. Bem, eu tenho que ter as 3 bolas verdes aqui no início. Bem, elas são todas diferentes, elas podem permutar entre si. Então eu vou ali nas 3 bolas verdes, colocava nas 3 primeiras posições, depois de ter o grupo escolhido, e elas podiam trocar entre si. Então vezes 3 fatorial. E depois as 2 bolas azuis, que ficariam na 4ª e na 5ª posição, também poderiam permutar entre si, então vezes 2 fatorial. Eu vou criar aqui uma nuance a esta questão que acho que ser algo relevante. Vamos imaginar que o problema seria o mesmo, ou seja, do mesmo tipo. Teria que escolher então 3 bolas verdes e 2 azuis, mas eu depois não queria que as 3 bolas verdes ficassem no início. Podiam ficar da forma que ficassem, não havia problema algum. Ou seja, não teria a restrição de ter que colocar as 3 verdes inicialmente. Como é que eu poderia fazer essa contagem? Escolhi o grupo, 3 bolas verdes e 2 azuis. Então das 3 verdes escolhia 3 e das 5 azuis escolhia, deixa-me escrever aqui um bocado melhor, escolhia então das 5 azuis eu escolhia 2 e depois agora já tenho o grupo formado com 3 verdes e 2 azuis e depois escolheria as posições. Bem, as bolas todas, né, visto serem todas, são todas distintas, têm um número diferente cada uma, elas podiam permutar todas entre si. Então, ok, depois de escolher o grupo para posicionar na sequência, eu escolhia as posições. E aí teria então 5 fatorial, porque elas poderiam todas permutar entre si. Não teria a restrição de ter as verdes nas primeiras 3 posições. Ok, tudo bem. Passamos então ali à questão, à linha C. As bolas colocadas nos extremos têm que ter a mesma cor. Bem, para as bolas colocadas nos extremos terem a mesma cor, nós vamos estar aqui perante 2 situações. Ou vamos ter 2 bolas verdes aqui nos extremos, né? Ou vamos ter então 2 azuis aqui nos extremos. Desta forma garantimos que as bolas que se encontram nos extremos têm a mesma cor. Então, ok, tudo bem. Vou então pensar sempre da mesma maneira. Eu vou escolher então 2 bolas verdes para os extremos. E reparem, tenho 3 bolas verdes, então das 3 bolas verdes eu vou escolher 2, né, para posicioná-los nos extremos, ou posicioná-las nos extremos. Depois terei que escolher as restantes 3 bolas. Tenho que escolher mais 3 bolas para colocá-las aqui no meio. E aí não tenho nenhuma restrição, podem ser verdes ou azuis. Bem, então se 2 verdes já estão escolhidas, sobra 1, 2, 3, 4, 5 azuis e 1 verde, que são 6. Então das 6 bolas restantes eu vou escolher 3 para ocuparem ali a posição central. E sendo assim, o grupo está escolhido. Agora vou pensar nas posições. Bem, as 2 bolas verdes que vão ficar nos extremos, elas podem trocar entre si. Então, ok, vezes 2 fatorial. As 3 bolas que vão ficar nas posições centrais também podem trocar entre si. São todas diferentes e teriam uma sequência diferente. Então, vezes 3 fatorial. Este primeiro caso estava contado. Ou, então vamos adicionar. Aqui vamos fazer o mesmo. Só que agora vamos escolher, em vez de 2 verdes para os extremos, vamos escolher 2 azuis. E então temos 5 bolas azuis. Escolhemos então 2 para ocuparem os extremos. Depois, então, tenho 2 bolas azuis já escolhidas, sobram um total de 6 bolas, 3 azuis e 3 verdes, ali no meio não interessa nada. Então, das 6, escolho 3. Escolhido, então, o grupo para a sequência, eu vou permutar, vou escolher os lugares, né? Das 2 bolas azuis que vão ficar nas pontas, nos extremos, elas podem trocar entre si, então, vezes 2 fatorial, e das 3 bolas que vão ficar da zona central, também podem permutar entre si, vezes 3 fatorial. Isto agora ia tudo para a calculadora, fazer o respectivo cálculo. Passemos agora à questão 3.2. Reparem que estou sempre a pensar da mesma forma. Seleciono o grupo e depois penso nas posições dentro do grupo já selecionado.
Eu normalmente faço sempre este raciocínio na combinatória. 3.2. Considera um conjunto, ou o conjunto das 8 bolas. Ou seja, vamos considerar as bolas todas, tudinhas, certo? E então, qual é o número de subconjuntos com 4 bolas, sendo exatamente 2 dessas bolas têm que ser verdes? Bem, reparem na diferença desta questão para a anterior, para a 3.1. Na 3.1 nós íamos escolher as bolas são todas diferentes. Na 3.2 as bolas também são todas diferentes, mas o que nós vamos fazer com as bolas é diferente na 3.1 e na 3.2. Na questão 3.1 nós vamos pegar nessas bolas e vamos formar sequências. Aí, sendo diferentes, a troca, né, vai interessar a ordem. Podemos permutá-las. Na questão 3.2, nós vamos pegar nas 8 bolas e vamos fazer subconjuntos. Ou seja, nós vamos pegar nas bolas e só vamos formar grupos. E formando os grupos, para formar o grupo, não vamos fazer o fatorial. Não vamos ter as posições depois dentro do grupo. Elas não vão interessar nada. Nós aí só vamos selecionar o grupo. Só vamos fazer conjuntos. O conjunto com a bola 3, 4 e 8... é o mesmo conjunto com a bola 8, 3 e 4. Quer dizer, o conjunto dos números é igual. Então aqui a troca dos elementos não interessa. Já se estiver a fazer uma sequência, claro que isto aqui seriam 2 sequências diferentes. Por isso, muito cuidado. Não é pelos objetos serem diferentes, mas sim, o que interessa aqui é o que nós vamos fazer com esses objetos. Isso é que manda depois na contagem quando nós vamos escolher as posições. Para a seleção das posições, para as permutas, o que interessa é o que vamos fazer com os objetos. Eles podem ser diferentes e nós não vamos escolher posições. Num caso, estamos a selecionar grupos e, se for fazer uma sequência, aí já interessa. Por isso é muito importante que vocês deitem sentido ao foco que vos estão a colocar. Ou seja, o que é que vamos fazer com os objetos. Voltando aqui ao exercício, porque este pormenor que eu aqui insisti é muito importante na contagem. O número, vamos pegar nas 8 bolas e queremos saber o número de subconjuntos, ou seja, quantos grupinhos, né? Com 4 bolas podemos fazer, sendo que exatamente 2 dessas bolas são verdes. Então eu vou pensar aqui no grupo. Bem, se 2 são verdes, exatamente 2 são verdes, e o grupo terá que ter 4, né? E 2 são verdes, não posso ter mais, então as outras 2 terão que ser azuis. Então vou apenas formar o grupo, nada mais. Quantas bolas verdes é que eu tenho à disposição? Aquelas 3. Então das 3 escolho 2 e vou escolher 2 azuis. Eu tenho 5 azuis, certo? Tenho 5 azuis. Das 5 azuis escolho outras 2. Apenas fiz o grupo de 4 elementos. Não vou agora escolher as posições, não vou agora fazer permutas. Não vou porque o objetivo é apenas formar o grupo, nada mais. Queremos apenas formar o conjunto. Então, ok, a resposta é apenas esta. Segunda linha. O número de subconjuntos, vamos outra vez formar grupos de 4 bolas, em que o número de bolas verdes é superior ao número de bolas azuis. Ok? Então vamos pensar aqui como é que teria que ser o grupo, né? de 4 bolas para ter mais bolas verdes do que azuis. Bem, se tiver 2 verdes e 2 azuis, a coisa está empatada. Se tiver uma verde ou nenhuma verde, eu vou ter mais azuis. Para ter mais azuis, para ter mais verdes do que azuis, eu teria que ter 3 verdes e uma azul, ou teria que ter um grupo com 4 verdes, mas neste caso não é possível, porque só temos 3 bolas verdes à disposição. Ou seja, o único grupo que vamos pensar neste caso é apenas este. Então vou já responder, vou apenas fazer a seleção do grupo e não vou escolher posições depois dentro do grupo, não há permutas, porque o foco é só escolher o grupo. Então das 3 verdes, eu vou escolher, 3, e das 5 azuis, vou escolher uma. Ok, está respondido. É só selecionar o grupo. Passemos agora à última questão. Determina o número de subconjuntos, eu vou só avançar aqui para um diapositivo, para ter isto assim um bocadinho mais limpo. Determina o número de subconjuntos de 3 bolas, ou seja, vamos fazer grupinhos de 3 bolas. Também, não interessa. As permutas depois dentro do próprio grupo, não vamos escolher posições, vamos apenas escolher o grupo. Queremos fazer subconjuntos.
de 3 bolas. Queremos fazer grupinhos de 3 bolas, só isso. Em que, depois, dentro do grupo é que temos esta restrição. O produto do número dessas bolas tem que ser ímpar. Bem, então aqui vamos ter que pensar no seguinte. Nós vamos ter aqui 3 bolas e vamos multiplicar o número, ou os números que aparecem nessas bolas. Para o produto ser ímpar, bem, para o produto ser ímpar é fácil. Se fosse par é que daria um bocado mais de trabalho. Mas para o produto ser ímpar, o produto só é ímpar se nós multiplicarmos números ímpares. Basta que eu meta ali um par, acabou, o produto já é par. Reparem que todos os pares são múltiplos de 2, né? Então imaginem que vocês pegam num número qualquer, multiplicam por 2, multiplicando por 2, o resultado dessa multiplicação é logo par. Então, para que o produto entre uma série de números, podem ser 3 ou 4 ou 5 ou 10 ou 20 ou 1000, seja ímpar, todos esses números têm que ser ímpares. Todos eles. Só assim é que a multiplicação não é ímpar. Então reparem, quantas bolas ímpares é que nós temos? Temos a 1, isto vai de 1 a 8, né? Temos a 1, temos a 3, temos a 5 e temos a 7. E queremos fazer grupinhos de 3 bolas, né? Todos ímpares. Então temos 4 números ímpares. A resposta seria, dos 4 números ímpares, eu vou escolher 3. Pode ser 1 vezes 3 vezes 5, ou 1 vezes 5 vezes 7, ou 7 vezes 3 vezes 1, ou todos esses grupos. Né? São 4, não são muitos. E depois, vou permutar as posições, vou trocá-los, vou meter fatorial? Não vou fazer. Agora não vou dentro do grupo escolher as posições. Porquê? Porque o objetivo é fazer grupos, é só isso. Agora imaginem que estávamos a fazer, em vez de subconjuntos, quantas sequências. Imaginem que era isto, quantas sequências distintas podemos fazer, em que temos as tais 3 bolinhas, em que o produto tem que dar ímpar. Se vamos fazer uma sequência, então eu ter 1, 3 e 5 é diferente, em termos de sequência, de ter 5 vezes 3 vezes 1. Em termos de sequência, de fazer a sequência, é uma sequência diferente. Então, neste caso, eu fazeria isso. Escolheria o grupo dos 4 números ímpares. Eu vou selecionar 3 e depois, dentro do grupo de 3, eu vou trocar as posições. Vou escolher as posições para os elementos dentro do grupo. Então, nesse caso, eu colocaria o 3 fatorial. Mas aqui o objetivo não é fazer sequência, é fazer conjuntos, é fazer grupos. Então, só selecionamos o grupo, vamos embora. Fico-me por aqui. Desde já, um grande abraço.